Sejam muito bem-vindos, mais um Pedcast, que é o podcast da Pediatria Intensiva, segunda temporada, episódio 47, e esse episódio estava faltando. Um episódio, para quem aborda todo o cuidado multiprofissional dentro da terapia intensiva, não poderíamos deixar de lado, em hipótese nenhuma, trazer uma nutricionista, para abordar esse tema tão importante, tão essencial do nosso dia a dia. Então, o nosso tema central hoje são desafios nutricionais da criança grave. E antes de eu passar para a Arnilda apresentar a nossa convidada, eu convido vocês a conhecer o nosso canal de comunicação, a conhecer a nossa comunidade Pediatria Intensiva para vocês virem estudar com a gente. Então, eu queria inicialmente agradecer a nutricionista Lígia por ter aceitado o nosso convite. Lígia Aparecida Trintim Canarella, que é nutricionista formada pela Unifil, especialista em nutrição e oncologia e nutrição clínica funcional, pós-graduanda em Nutrição Clínica Pediátrica pela USP, Universidade de São Paulo, mestre e doutoranda em Fisiopatologia Clínica e Laboratorial pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente é nutricionista responsável pela UTI Pediátrica, Pronto-Socorro Pediátrico e Enfermaria de Pediatria do Hospital Universidade de Londrina. Então, obrigado, Lígia, por ter aceitado o nosso convite e, como a Flávia disse, não teria como dar seguimento a um projeto multiprofissional sem a presença da nutrição. Eu agradeço muito o convite de vocês, é um prazer estar aqui, um prazer a gente estar falando sobre a nutrição e fico muito feliz com a importância que vocês dão para a equipe multiprofissional. Eu particularmente, Lígia, sabe, é um assunto que ele me cativou ao longo da minha atuação profissional, né? Não que a gente nunca tivesse se preocupado, né? Tanto é que eu vim de uma sistemática de aulas, em que a gente era sempre ensinado. O primeiro item da prescrição é a nutrição, né? Seja jejum, seja algum tipo de dieta. Mas depois de trabalhar com a criança grave, com a criança que tem necessidades assim a mais em relação à parte nutricional, eu vi o quanto que é importante e a gente tem tentado passar essa importância para os nossos residentes, né? Então, do mesmo jeito que a gente se preocupa com antibiótico terapia, com fármaco vasoativo, com analgesia, com sedação, tem sim que haver uma preocupação com a parte nutricional, porque ela é decisiva, inclusive, em relação aos desfechos que a criança vai ter. E aí, acho que seria interessante até para a gente começar essa conversa, já que a gente vai focar um pouco mais na nutrição hospitalar, de saber como que está organizado, por exemplo, o serviço de nutrição do HU de Londrina. O serviço de nutrição do HU de Londrina, nós temos, então, uma equipe de nutricionistas que fica com a parte de nutrição clínica, ali com assistência aos pacientes internados, todos os pacientes internados. Temos também, daí, mais duas nutricionistas que ficam na parte da produção dos alimentos, as refeições, que vão ser servidas ali. Então, elas ficam na parte de coordenação, de elaboração de cardápio, fiscalização ali toda a parte microbiológica, até desde a chegada dos alimentos, dos gêneros alimentícios, até o que é servido para o paciente. Temos também uma nutricionista no banco de leite, que é responsável pela pasteurização. Temos toda uma equipe, claro, de auxiliares administrativos, copeiros, cozinheiros, lactaristas. E claro que para coordenar tudo isso, a gente tem uma nutricionista, que é a nossa chefe, que coordena todo esse serviço lá no HU. E assim, pensando nessa parte da atuação do nutricionista dentro do hospital, quando comparado, por exemplo, do mesmo papel, da mesma atuação num cenário de ambulatório ou mesmo de consultório, o que você destacaria assim, como as principais diferenças das atribuições de um nutricionista ambulatorial para um que atua no ambiente hospitalar? No hospital, a criança, claro que ela está mais grave, está com alguma doença, então essa parte nutricional a gente tem que estar manejando ali de acordo com a situação clínica ali dela na hora. Pode ter mudanças ali, de um dia para o outro da dieta, dependendo dos exames laboratoriais, dependendo de um diagnóstico diferente. Como ela está ali, está mais grave, tem a parte da aceitação alimentar, que é mais difícil, porque ela, quando ela está no ambulatório, ela está na casa, vai para a consulta, volta para casa, Mas ali ela está fora do ambiente dela, tem o medo da hospitalização, está longe dos outros membros da família, está com a mãe ou com o pai, mas está longe dos irmãos. Como ela tem que ficar ali e receber a nossa dieta, às vezes
os hábitos que ela possui são diferentes, né? O jeito que a mãe cozinha é diferente também do jeito que a nossa cozinheira cozinha. Então, tem um desafio da aceitação alimentar, que é muito importante, que a gente, né, faz de tudo para a criança se alimentar. Então, nós temos um cardápio já elaborado, mas ele não é engessado. Então, sempre que possível, a gente tenta mudar, né, adaptar para a criança, fazer pedidos especiais. As cozinheiras até já sabem, a gente chega lá, e o que a sua criança A pediatria vai querer comer agora, uma lista, né, de particularidades. Então, tem vários pedidos especiais, mas assim, a equipe inteira colabora, né? A gente explica como é importante, né? A criança estar bem nutrida, estar se alimentando bem para a recuperação do estado nutricional, ou manter o estado nutricional, se ela foi eutrófica, mas o tempo de hospitalização, se ela está bem nutrida, é menor, né? A resposta aos tratamentos, se ela está bem nutrida, também é melhor. Então, a mortalidade é menor se ela está bem nutrida também. Então, essas particularidades, assim, é a aceitação alimentar que a gente atingir as metas nutricionais, metas calóricas, proteicas, de nutrientes. E essa constante mudança, dependendo da situação clínica ali da hora. No ambulatório, o foco é mais, assim, na prevenção, educação nutricional. Tem uma continuidade também do que a gente faz no hospital. Então, por exemplo, às vezes a gente atende uma criança com certa acidose diabética, prima descompensação. Então, até ela receber a alta, a gente está orientando, a gente está fornecendo a dieta para diabetes. Na alta hospitalar, eu forneço umas orientações gerais, um exemplo de cardápio. Mas, por exemplo, a contagem de carboidrato, que é um método mais complexo para eu orientar ali no hospital, eu deixo, né, eu faço um encaminhamento para o ambulatório. E aí, né, os pais já vão estar mais familiarizados com a doença, a criança também, e outros métodos podem ser aplicados lá. Essa parte da educação nutricional, as consultas são mais espaçadas no ambulatório. Outras coisas também que a gente faz adequação de volume de dieta integral, né, quando a gente, né, indica lá para a UTI, né, para o ambulatório, às vezes sai com um volume menor, porque naquele momento o volume da dieta teria que ser aquele. No ambulatório ela pode, né, o nutricionista que estiver atendendo pode já fazer esses ajustes, e acompanhando o ganho de peso ao longo do dia, a gente acompanha ao longo da internação, e ela acompanha, né, a efetividade do que a gente orientou. Então é dessa forma. Acho que os dois, pelo nosso tipo de população que a gente atende, os dois têm os desafios, né, mas é mais, eu acho, pela gravidade, pela situação ali da criança no hospital, essa parte da aceitação alimentar que a gente E eu pensando batalha assim, bastante. Como mãe, né, de 3, às vezes a aceitação já não é boa em casa, né? A gente já traz aquilo, a criança já chega falando, não quero isso, não quero aquilo. E eu me lembrei no último plantão que eu fui conferir as prescrições, uma estava lá, não gosto de macarrão, pouco feijão, mais o caldo, e tinha 1000 particularidades, não gosto de uva, pega morango. É muita, né? É um mundo muito diferente, porque às vezes a alimentação já não tá boa de casa, aí chega, tá com uma doença, né? Alguma coisa que vai mudar ainda o hábito alimentar, como a cetoacidose. Misericórdia, aquela criança, né? Que às vezes era enlouquecida por açúcar, vai ter que restringir. E não quer aceitar a comida do hospital, porque também já tem esse estigma, né? A comida do hospital. Que é ruim, né? Que é ruim, não tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Então eles já chegam com esse pensamento, né? E é um desafio, um ponto importante que você tocou, que eu acho que é um grande desafio, é a redução realmente da morbidade, da mortalidade e o tempo de permanência. E é uma das coisas que o Arnido trabalhou bastante na tese dele, essa questão do jejum prolongado, né? O quanto a gente tem que evitar as crianças com doenças que têm catabolismo muito intenso, o momento da gente ter que entrar, às vezes, com a dieta integral, que dói no coração, né? Que às vezes tem necessidade de articular também uma integral com uma via oral. E são muitos desafios, é um mundo muito à parte, diferente de um consultório, né? São muitas... Eu até diria que assim, se a gente for pensar por esse lado, Lígia, na hora de fazer uma prescrição de uma criança internada na UTI, dá para dizer com certeza que a parte mais difícil é a dieta. Porque assim, as medicações em si, elas têm fórmulas que são padronizadas, né? Digamos assim, a variável que a gente vai ter que mexer ali é o peso. Então, assim, mudando o peso, a fórmula está lá.
Mas prescrever uma criança, principalmente para uma criança grave, tem que levar em consideração taxa metabólica basal, dependendo da gravidade da doença, o fator de injúria, dependendo da idade, o fator de crescimento. Uma coisa é o fator de crescimento de um lactente, outra de uma criança de 10 anos, por exemplo, né? O volume que tem que encaixar tudo isso. A via, né? Então tem criança que dá para contar com a via oral, outras só vai poder contar com a via enteral e outras só vão poder contar com a via parenteral. Né? Então é bem difícil, né? Então eu imagino assim que para o nutricionista o desafio é o mesmo, né? Porque tem que lidar assim com a criança com diferentes idades, diferentes pesos, fisiologias diferentes de acordo com a idade e necessidades diferentes também. Então, conforme a gravidade, a gente sabe que aquela caloria que a gente gostaria de oferecer tem que se multiplicar, tem que ser dobrada ou ser acrescentado 50% a mais, né? Então, eu vejo realmente como um desafio. E até acho que não só nós, né, mas historicamente eu percebo assim que o despertar para essa importância veio a partir dos prejuízos. Então, quando os prescritores, né, os médicos responsáveis pelas UTIs começaram a perceber o impacto do jejum prolongado ou mesmo da desnutrição, é que eles se atentaram, falaram assim, não, espera aí, então a gente tem que melhorar isso. Tem que oferecer o que o paciente precisa e sempre combater o jejum desnecessário. Então, assim, realmente, né, assim, na tese a gente trabalhou com essa questão da alimentação precoce, né, que é aquela criança que teve a possibilidade de iniciar a dieta nas primeiras 24 horas de internação, comparado com aquelas que começou depois de 24 horas. E a diferença foi importante em todos os desfechos. Então, assim, começar a alimentação mais precoce possibilitou menor tempo de internação, menor tempo no respirador, menor complicação de infecções associadas ao cuidado de saúde. Então, realmente é um desafio importante, né, porque a criança é muito particular. E acredito que esse mesmo desafio deve ser para o nutricionista também. Né? Uma das coisas que eu gosto bastante da nossa UTI é essa alimentação precoce, né? Entre 24 e 48 horas. Então, assim, é uma das coisas que eu fico muito feliz, que é uma coisa que acontece na prática, né? Essa nutrição precoce e esses desfechos que o senhor comentou, né? Eu li a sua tese e eu vi esse desfecho, muita gente estudando isso, né? E na UTI aqui de Londrina, eu acho que é uma coisa que é feita e a gente vê que dá certo, né? Até que a gente sempre fala assim, mesmo num politraumatismo, se não houve traumatismo no estômago, no intestino, por que ficar em jejum, né? Porque a gente via antigamente, por exemplo, crianças com trauma de crânio ficar em jejum, sem necessidade de procedimento cirúrgico, grande queimado ficando em jejum. Nossa, esse ainda, né? Você não queimou o estômago, você não queimou o intestino, por que ficar em jejum, né? Então, assim, o jejum para nós hoje, assim, aquele jejum mais prolongado, é para as crianças com eventuais malformações, né? Atresia de esôfago, atresia de duodeno, que vão precisar de um jejum mais prolongado, ou num pós-operatório de reconstrução intestinal. Mas fora isso, quanto mais precoce se alimentar, enteral, via oral, melhor para ela. Né? Inclusive em casos de choque, né? Choque hipotensivo. Às vezes, criança descompensou uma das condutas, né, jejum. E é uma coisa que o Arnildo vem comentando bastante, né, ao longo desse tempo de internet, é tentar trabalhar isso. Não precisa de jejum. A gente pondera a aceitação, regula, mas dieta zero vai trazer mais prejuízos do que benefício. E assim, uma outra coisa que talvez assim seria interessante você comentar é que assim, sob a visão do nutricionista, por exemplo, como que você vê as principais diferenças, por exemplo, de se elaborar, seja um cardápio, seja uma meta calórica de proteína entre recém-nascidos, lactentes e crianças maiores, né? Porque na UTI, assim, praticamente 50% das nossas crianças têm menos de 1 ano de idade. Então eu digo assim que essa é uma faixa etária que a gente sempre acaba tendo uma preocupação maior. Até então, alguns anos atrás, a preocupação basicamente era sobre a parte leite, né? Então assim, se ia ser fórmula infantil de um jeito, se ia ser fórmula infantil do outro, até que nós tivemos, por exemplo, como ganho a dieta integral para lactentes, né? E o quanto que isso trouxe de proveito para nós e benefício para nós, né? É isso que a gente estava conversando. O recém-nascido lactente, a necessidade calórica, proteica é muito maior quando a gente compara, né,
com uma criança que já está em crescimento, com adolescente. Então, se a gente pegar em torno de 100 calorias por quilo de peso, de 2 a 3 gramas de proteína por quilo de peso para um lactente. Quando a gente pensa no adolescente, é de 30 a 60 calorias por quilo de peso, de 0,8 a 2,5 gramas de proteína. Então, é um desafio. Na UTI, a gente também faz essa calorias por quilo de peso, mas a gente usa também as equações, né, do Schofield, da OMS, porque já é uma criança mais grave. E, às vezes, a gente atingir, né, essa quantidade com tantas coisas, né, acontecendo, né, retenção hídrica, balanço hídrico muito positivo, né, aquela criança que a gente tenta ali manter uma dieta trófica para já estar estimulando o trato gastrointestinal. A gente tenta estar aumentando, a gente sempre conversa, dá para aumentar um pouquinho, né? A gente sempre dá assim, vamos ver, não, vai dar, né? Não está tão demasiado, o balanço hídrico está ok, a hiperglicemia, né? Que é também imperativo, né? De se evitar a hiperglicemia quando está com nutrição parenteral. Então, eu acho que é um desafio também, né? Aquela palavra desafio novamente, porque a gente quer nutrir essa criança que tá na UTI pediátrica, mas tem que olhar várias variáveis que acabam limitando um pouco. Mas a gente consegue, né? E o desafio de controlar, né? Isso, porque eu fico pensando, há crianças que internam e visivelmente a gente vê ela desnutrir. Uhum. Tem outras que é a sensação que dá que o músculo foi trocado por edema. Uhum. Né? No fim, o peso acaba sendo... mas totalmente desajustado ali. Como que vocês conseguem fazer esse controle, pensando nessa qualidade de proporção corporal ali? Então, daí a gente já pode chegar um pouquinho na avaliação nutricional, né? O peso, muitas vezes, quando a criança está edemaciada, com balanço hídrico muito positivo, a gente acaba não dando para usar. A gente vai acompanhando, mas a gente sabe que muito do que está ali é edema. E a altura a gente também, né, avalia, mas uma das coisas que a gente está usando, até está no protocolo que eu comentei, são as circunferências. Então, circunferência do braço, também se não estiver tão edemaciado, né, circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha tem um estudo bem legal do pessoal lá do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da USP. Que eles fizeram? Eles compararam, porque a circunferência da panturrilha a gente usa muito idoso. Né? A circunferência é um marcador, né, de perda de massa muscular para idoso. A gente usa muito, mas para criança não tem parâmetros, né? Qual que é quantos centímetros tem que ter? Isso não tem. Mas aí dá para fazer o acompanhamento seriado. Então, eles fizeram isso. Então, às vezes, a criança, né, a circunferência do braço também, às vezes, está edemaciado, está com acesso, ou está com algum, né, curativo. Eles foram acompanhando a circunferência da panturrilha. Mesmo não tendo, né, como eu falei, os valores estipulados para a população pediatra, comparando com ele mesmo. Então, com a própria criança. Então, quanto que ela estava de circunferência da panturrilha quando ela internou e, né, ao longo dos dias da internação. Eles viram que foi até bem mais sensível do que a própria circunferência do braço, que é uma coisa que todo mundo utiliza. Interessante. Um dado antropométrico que a gente está colocando, né, na avaliação nutricional. E o peso ideal, né? Quando a gente não fica com muita dúvida daquele peso, a gente coloca na curva, é um peso que a gente pode considerar ideal para aquela altura, para aquela idade, e pode ser utilizado esse peso. Eu acho interessante você comentar mesmo que existem essas outras variáveis, porque na criança de UTI é difícil mesmo, né? Porque as crianças que são maiores estão acamadas e não tem como pesá-las, digamos assim. As menores até a gente consegue pesar, mas essa questão do edema. O edema aparece nas primeiras horas de internação, né? Então é interessante o conhecimento dessas outras variáveis, né, das circunferências. Eu não sei se a avaliação com adipômetro também ainda é feita ou pode ser feita. Sim. Né? Com adipômetro ela complementa bastante, porque aí a circunferência do braço, por exemplo, a gente vai avaliar a massa muscular, mas claro que tem gordura também, né? Quando a gente pega um braço inteiro. Quando a gente usa o adipômetro, a gente consegue isolar essa parte da gordura e a gente tem uma fórmula que a gente calcula daí a circunferência muscular do braço. Não só a circunferência do braço. A gente está aguardando um adipômetro também, que hoje em dia eu uso peso, altura,
perímetro cefálico e essas circunferências que eu comentei. Mas a gente está aguardando um adipômetro, porque a gente vai começar também a utilizar o adipômetro para avaliação. O dinamômetro também é uma coisa que a gente está batalhando lá na nutrição, que é aquele para avaliar a força muscular, que usa muito também para sarcopenia de idoso. Mas dá para usar para criança. Comparar com ela mesmo, mas também tem uma tabela, que tem um artigo que eu encontrei, que dá para... Já tem alguns parâmetros para criança também. As nossas camas não pesam, né? É. Apesar de que tudo bem que o peso ele é relativo, mas é tão importante a gente ter uma noção, né, de como tá, se está ganhando muito, se está perdendo muito. E a pandemia trouxe assim um contingente de crianças obesas considerável, né? Difícil de manejar, né? Difícil da gente conseguir controlar. E um dos grandes desafios que a gente percebe de perguntas é saber até os cálculos de medicamento, considerar para essas crianças mais acima do peso, né? Considera o peso real dela, ou já coloca a posologia de adulto, porque é um peso às vezes maior do que de adulto, ou né, o peso conforme o score Z lá 0, né? O que seria esse peso ideal? Então é uma coisa que parece que para aplicabilidade tanto para nutrição quanto para posologia, né? E às vezes a criança também está com o score Z muito maior que o 3, que mais 3. Aí se você colocar no score Z 0, vai dar uma diferença muito grande também. Aí a gente fica naquela, né? Se a gente vai hipoalimentar, se a gente vai hiperalimentar. Então, será que o score Z 0 somente vai dar uma diferença muito grande de peso? Então, vamos deixar no score Z mais 2, que fica mais próximo. Então, a gente também tem que ficar pensando nessas coisas, nessas variáveis. É isso que eu ia comentar mesmo, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, interna uma criança que tenha 8 a 10 anos, e já internamos crianças com 70 quilos, né? Mais até, né? Mais, perto dos 90, assim, crianças 90, mais... E se a gente for ver o score 0, seria algo ali 35, 40, né? Então, mas como corrigir, né, do 70 para 35? Então, aí o que a gente tem tentado fazer é deixar um peso assim, mais próximo do mais 2, né? Que aí, assim, a gente consegue estar dentro de um peso coerente para a idade, mas assim, porque não tem como avaliar necessariamente o que ele tem naquele momento, por exemplo, de massa magra, de massa gordurosa, né? Então, eu acabo usando essa referência do Z-score mais 2. E até o melhor parâmetro mesmo seria se a gente pudesse usar o índice de massa corpórea, né? Mas se a gente tem dificuldade com o peso, imagina da estatura, né? Nas crianças assim que já estão acamadas, né? A gente pode até tentar usar uma fita métrica, né? Mas para uma criança que não dá para usar a régua para lactentes é bem difícil de quantificar. Né? Nós temos as estimativas, né? Algumas equações, que uma delas utiliza, né, o comprimento da altura do joelho, né? Do joelho, do calcanhar, da tíbia. Tem também a envergadura do braço, né? Que a gente pode utilizar essa medida, multiplicar por 2. Eu gosto mais da circunferência, da altura do joelho, desculpa. Porque é uma das... Eu percebo que se assemelha mais, né? A gente tinha até uma lá na pediatria, né? Uma criança que depois, quando ela conseguiu ficar em pé, eu levei na balança para usar o estadiômetro, ela tinha a mesma altura que eu tinha calculado. Ai, que legal! Eu falei, nossa, então, né? Mas não é sempre que acontece isso. Às vezes a estimativa, né, dá muito mais ou muito menos. Mas são equações validadas e quando a gente não consegue, a gente pode utilizar. Encefalopatas também, que às vezes tem essas restrições, sim, né? Inclusive, essas equações foram feitas pensando até nos encefalopatas também. Porque, nossa, teve crianças que já chegaram para nós que a rigidez articular era tão grande que você não conseguia, em hipótese nenhuma, esticar um pouco mais a perna, nada, de tão rígido, né? Espástico mesmo. E assim, até a gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão da disponibilidade, de como então alimentar essa criança, né? Historicamente, Lígia, tem coisas em que eu vi quando eu era aluno da graduação que é assim... que a gente compara hoje em dia, uma realidade completamente diferente. Ai, que bom. Eu aprendi, por exemplo, que no primeiro ano de vida ainda se usava leite de vaca. Sim. Ainda tinha o leite de vaca meio a meio, tinha o leite de vaca de 1/3 para 2/3, 2 para 3, né? Os leites eram enriquecidos com mucilon de milho, mucilon de arroz. Isso para não dizer que, não cheguei a ver, mas nos livros que eu estudei na época tinha a tal da mamadeira de leite de frango, né? Onde era o peito do frango era cozido, era dissolvido ali e virava uma mamadeira que era para oferecer proteína para a criança, né? Então, tudo isso a gente já viveu essa era.
Mas eu vejo assim que o grande avanço, né, na parte daquela criança que pode ser alimentada pela via digestiva, pela via gastrointestinal, foram as dietas enterais, né? Felizmente, eu acho que o hospital conta com uma grande variedade, né, de dietas enterais que consegue assim contemplar aquela necessidade de calorias e muitas vezes a necessidade de proteínas também, né? E dentro do nosso hospital, assim, eu sei que a gente tem até algumas dietas enterais que são mais específicas, né? Mas para o nosso paciente HU, tanto da UTI quanto de fora da UTI, quais são os tipos de dieta enteral que o hospital pode oferecer para a gente prescrever? A gente tem, então, pensando na pediatria, a gente tem as dietas poliméricas, a gente tem a 1.0, que é 1.0 calorias por ml, tem a 1.5 calorias por ml, que também é mais proteica. A 1.0 já seria uma dieta normal proteica, mas são poliméricas, para aquelas crianças que não têm nenhuma dificuldade de absorção, de digestão. São as poliméricas. Recentemente também a gente conseguiu uma dieta polimérica, hipercalórica, mas com fibras, porque era uma das coisas que eu sentia falta. Legal. Porque às vezes tem uma criança que fica com anorexia enteral por um tempo muito prolongado, né? Até noturno, né? Então acaba que a gente tem a deficiência de fibra, e a gente sabe hoje da fibra na microbiota intestinal, na imunidade, né? Favorecer essa microbiota intestinal adequada vai ajudar no sistema imune, vai ajudar na recuperação. Então, recentemente, a gente conseguiu também a dieta integral, polimérica com fibra. Depois a gente tem a dieta hidrolisada, que é 1.0, mas tem bastante proteína também, 30 gramas de proteína por litro. Então, é uma dieta que é muito importante a gente ter na UTI, pelo fato de alguma dificuldade de digestão ou absorção. E depois a gente tem as dietas específicas, mas quando a dieta é muito específica, nem quando a gente tem um paciente com quilotórax, a gente acaba não conseguindo ter já lá no estoque, por exemplo. Aí a gente tem que correr comprar, né? Corre comprar, espera, né? Faz a pesquisa de mercado, espera, né? Faz a cotação, espera a liberação. Então, isso é uma coisa que é um pouquinho mais complicado quando tem uma criança com uma patologia muito específica. Sim. Aí a gente tem que fazer esse pedido, né? Essa para quilotórax, outra dieta também para erro inato de metabolismo. Sim. Quando a gente, né, tem esse diagnóstico. Tudo de alto custo, né? São dietas de alto custo, então não dá para a gente ter muita quantidade e ficar comprando, porque são doenças raras também, né? O erro inato de metabolismo. Então, a gente tem, mas aí tem que fazer o processo de compra. Mas também temos. E as fórmulas infantis nós temos também, desde fórmula infantil para prematuro, fórmula infantil as hipoalergênicas, as de partida, de segundo semestre. Tem as fórmulas infantis hidrolisadas, tem as fórmulas infantis alimentares, que são a base de aminoácidos livres. Nós temos também, temos os módulos, né, módulo de maltodestrina para aumentar carboidrato, por exemplo, na fórmula infantil. Temos o triglicerídeo de cadeia média, para aumentar também aí na forma de lipídio, né? Um lipídio de fácil absorção. E temos módulos de proteína, daí a gente usa a proteína do soro do leite. Temos também glutamina, L-glutamina, aminoácido. E, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, simbiótico nós temos e fibra solúvel. Então, a gente consegue ter... É bom, né? Quando a gente tem. Não, e ter e saber usar, né? Porque eu acho que é um outro que você falando, eu fico pensando, será que quem prescreve lá também sabe da variedade, né? Que tem dentro do hospital e conseguir articular. Às vezes, quando eu vejo o Arnildo calcular, realmente é um cálculo, não precisa acrescentar não sei quanto de proteína, precisa não sei quanto. Não, porque a meta é essa, eu fico olhando e falei, meu Deus do céu, é muito cálculo para conseguir chegar na individualização da assistência, né? Não é aquela coisa, tantos ml por quilo e vai para todo mundo. Não, é um olhar muito mais minucioso, que é com base da doença daquela criança, perspectiva de como ela está, para onde ela vai chegar e como a dieta pode impactar, né? Positivamente. Você falando dessa variedade, é muito interessante. E há crianças que vêm e precisam realmente de dietas muito caras, e o desafio depois de manter isso na alta, né? Que é um outro ponto, que às vezes regula,
na internação, deu certo, conseguiu chegar na dieta ideal, mas eu percebo a angústia, às vezes, depois de conseguir manter isso em casa. E a gente tem dificuldade até para manter uma fórmula infantil, dependendo Exato. né, da família, né, como a condição financeira da família. O senhor comentou do leite de vaca. Mas é realidade. Tem criança que a gente vai atender e não tem os pais opção, já dão né? leite de vaca mesmo. Aí essa 2/3 a gente acaba tendo que orientar ainda hoje, né? É uma Até coisa porque que a eles gente conseguem ganhar o aprendeu, leite, né? mas a gente acaba tendo que orientar. Eu tive que orientar já. Antes tinha essa documentos, diluição. não tinha essa diluição que eu lembro. Hoje em dia eu não tenho visto mais as orientações da diluição do leite de vaca. Eu não sei se estou enganada. Às vezes tem algumas cartilhas, ainda tem, Fala. né? Que é importante, né? Recentemente até aconteceu, né? Os nutricionistas ficaram, né? Eu até lembro na internet que a OMS tinha liberado também. É verdade. Leite mas de vaca. É verdade, mais recente. Tá certo. Isso mesmo. Antes, né, de um ano, mas não é. Daí a gente até conversou, não é que ela orienta, né, preconiza, é mais para quando a família não tem a condição mesmo. Realidade, né? Realidade, a realidade, né, do Brasil, de outros países, Exato. né, que né, possuem famílias que não conseguem, né, adquirir uma fórmula infantil. Então, claro que a gente vai ter que alimentar, né? Por isso que é importante também o aleitamento materno, a gente estimular o aleitamento materno, demais. né? Verdade. Porque se essas famílias, né, a mãe estivesse amamentando, não ia ter que nem gastar com fórmula infantil e nem com leite de vaca. Ia ser tudo mais fácil. Né? Então, uma das coisas que eu acho super importante nessa fase, que vocês estavam perguntando dessa fase de recém-nascido, o lactente, é estimular, né, o aleitamento materno, né? Estimular ali a mãe, mesmo naquele bebê. Né, eu falo lá para as mães, né, mesmo um bebê que não está podendo, né, ir para o peito, mas faz a ordenha, vai fazendo. Quando ele puder ir para o peito, a senhora ainda tem ali a produção de leite materno. Faz a ordenha, mesmo que seja para desprezar, ou, né, vai coletando para mandar para o banco de leite. Eu acho isso tão importante a equipe fazer, né, com a mãe. Porque quando essa criança, né, esse lactente puder voltar a ser amamentado, a mãe continua com leite, né? E é uma das coisas que a gente vê muitas vezes, elas, né, não fazem isso, ou falta a equipe orientar melhor, ela acaba, né, perdendo, né, essa fase, né, da amamentação, de produção de leite. E aí a gente tem que usar a fórmula infantil e, né, talvez o leite de vaca, né? Espero que não. Mas a gente tem uma articulação, né, boa também com o serviço social. A gente, né, manda a cartinha para o município, solicita. Quando a fórmula infantil é mais, assim, específica, que nem uma alimentar, né, uma hidrolisada, é mais fácil. Por isso que eu falo que a fórmula infantil, uma fórmula infantil de partida já é mais difícil a gente conseguir, né, com que essa criança consiga na prefeitura, por exemplo, do município que ela reside. Esse ponto do aleitamento materno que você tocou é essencial, porque quando a gente fala em UTI, é muito mais comum a desistência com o passar do tempo do que tentar, porque ordenhar de 3 em 3 horas, o estresse, o bebê sofrendo, e você vendo, o leite indo embora, é desesperador. E a rede de apoio da equipe, do banco de leite, todo mundo tendo essa consciência, é essencial, né? É muito importante para a criança. E até colostroterapia, pensando, pode ser uma gotinha na boca ali, né? Que já vai ajudar. Pode ser, um leite fresco, né? Acabou de ordenhar ali, a mãe tá lá, leite, ordenha 20 ml, ordenha na hora ali, já passa para o bebê, porque nada vai substituir a proteção que o leite materno oferta. E os nossos índices são muito baixos ainda, né? A nível de aleitamento materno exclusivo, que seria preconizado. Da última vez que eu vi, estava em torno de 50% da população, não sei se era isso ainda, mas de se chegar lá até os 6 meses. Já é difícil para a criança rígida, né? Imagina para a criança. As mães falam, mas eu estou tão preocupada, né? Nem estou produzindo mais. Elas falam muito isso, né? Porque estão vendo também, né? A criança ali, né? É uma situação também mais complicada, mas na medida do possível. Mas muito bem lembrado, bem pontuado. E eu percebo que o hospital ele criou instrumentos para auxiliar a mãe nessa questão, né? Primeiro que a gente tem a fonoaudióloga, né? Inclusive a Alessandra já conversou com a gente aqui, né? Que
faz o trabalho de avaliação de sucção, deglutição, coordenação. Muito bom. E muitas vezes até orientando as mães a fazer determinados exercícios, né, que possam ajudar naquela transição alimentar. A equipe do banco de leite, né, quando ela é acionada, eu vejo que elas vão até o leito do paciente. Nossa, eu sou tão feliz que a gente tem banco de leite, né? Nossa, elas são bem ativas. E com uma paciência para conversar com as mães que assim... E a gente tem, né, o leite humano também, quando essa mãe não consegue, que a gente pode ter o leite humano do banco. Exatamente. Então eu fico muito bom. Feliz mesmo. E até assim, em alguns casos, né, que não é muito... A gente não pede isso com certa frequência, mas para mim chamou a atenção também o quanto que o mesmo leite materno ele pode ter mais ou menos calorias, né? Nós tivemos leites que a gente pediu a calorimetria, que eu acho que chama o procedimento, que tinha 100 quilocalorias para 100 ml de leite. 1 para 1, praticamente uma dieta integral, né? É bem assim, a gente, né, pede hipercalórico, né? Tem o calórico menos, calórico mais, hipocalórico. Até o leite do prematuro é diferente, né? A mãe já sabe que... Né? O corpo da mãe já sabe que aquele bebê vai precisar de mais. É muito interessante. E o custo realmente da fórmula infantil é algo que chama a atenção, né? Outro dia, dentro de não vou dizer a marca, né, mas é uma das marcas mais usadas, né, para fórmula infantil, fui ver uma fórmula infantil dessas para crianças que tem fenilcetonúria. Uma lata custa R$2.000. E eu não sei exatamente por quanto tempo que dura essa lata. Então, ninguém consegue manter. Não é nem para a nossa população carente. Acho que ninguém, assim, mesmo que seja mais diferenciado, consegue manter. Né? E o mercado ele ainda é caro, né, para a parte de dieta. Né? As dietas enterais também. Né? A dieta enteral hidrolisada, ela tem alto custo. Né? Então, assim, tudo é difícil. Para o hospital ainda tem algumas facilidades, porque entra em licitações, né, tem a questão da verba pública, mas para o paciente, aí que eu acho que eu entendo a orientação da OMS, né, porque eu sempre até falo isso com os residentes, né, tudo que a OMS fala e recomenda, ela não está pensando num paciente, ela está pensando numa população. Então ela tem que lançar recomendações que valem para a população que tenha condições de comprar uma fórmula infantil, mas ela tem que lançar recomendações para aquela população que vive num nível de miséria, muitas vezes, né, de altas necessidades. Então, talvez por isso essa tolerância, digamos assim, em relação ao leite de vaca, né? Porque, com certeza, há locais no nosso país, talvez no nosso estado, em que muitas pessoas não têm condições de adquirir uma fórmula infantil, mesmo que seja uma fórmula infantil de partida. Lá, várias crianças eu já atendi ali no pronto-socorro, na enfermaria pediátrica ali, quando, né, sai da UTI, tá indo para casa, e a mãe fala mesmo que não tem condição, ou já vem, às vezes com alguma alergia para o leite de vaca mesmo, que a mãe parou de amamentar e já estava dando aquele leite de vaca com 2, 3 meses para a criança, mas pelo fato do valor mesmo. Sim. Então, teve até um debate, quando aconteceu isso da OMS, essa autorização, vamos dizer assim, e os nutricionistas, a gente conversou sobre isso, que é o que o senhor falou, não é que ela recomenda, é para as famílias que não têm condições e têm que acabar utilizando o leite de vaca, senão vai ficar desnutrido. E pé no chão também, né? Pé no chão, Tipo, já que vai usar, o conceito de redução de danos, né? Já que vai usar, vamos fazer certo. Então, né, minimamente ali para não concentrar demais. Essa criança, né, pode ter uma alergia, mas pode, se ela também não utilizar, vai ter uma desnutrição, né? Uma falta de proteína, cálcio, fósforo. Sim. Então, várias coisas que estão aí. E até para entender assim, o ponto onde a miséria pode chegar dentro do Brasil, digamos assim, tem até um filme chamado Garapa. É um filme que inclusive foi um dos primeiros do José Padilha, que depois ficou famoso com Tropa de Elite, né? Mas um dos primeiros filmes dele trazia exatamente isso. E Garapa era o quê? Eram famílias que não tinham condição alguma de alimentar a criança, mas eram trabalhadores de zona rural e que tinha plantação de cana-de-açúcar. Então, literalmente, eles davam água com açúcar para a criança. As mães não conseguiam amamentar, não tinha gado próximo, fica no interior de Goiás. É um filme, mas é um documentário ao mesmo tempo, né? Então, para a gente entender que assim, a nossa realidade muitas vezes aqui, norte do Paraná, cidade de Londrina, uma cidade polo, é muito diferente de outras regiões do Brasil, né?
Tanto é que a desnutrição mesmo a gente não vê tanto mais, né? A gente vê a desnutrição aguda que acontece na criança internada porque ela se consome, né? Mas a gente está vendo muito mais um crescente de sobrepeso e obesidade do que crianças desnutridas. Mas isso porque nós estamos ainda num local privilegiado, né? Fora daqui, a desnutrição ainda é um problema bastante importante, né? Recentemente teve na enfermaria, né, um caso de desnutrição bem importante. Ela tá ainda lá, é uma menininha indígena. É, bem importante. É uma das populações assim, exatamente. Indígena. Ela teve até o diagnóstico de pelágra, que foi uma das coisas que a gente conversou, né? Que faz quanto tempo que a gente não vê, anos? Né? Daí, uma das residentes falou, só, né? Uma das residentes, a enfermeira, eu também, falou, nossa, a gente só via em livro, né? Pois é. E foi depois da suplementação de B3, a pele, né, voltando ao normal. Então, é uma desnutrição crônica. Mas que a gente vê mais desnutrição aguda, mas é o que o senhor falou, né? Uma população mais carente, uma população que não tem acesso aos alimentos, né? Come o que planta ali. Vale até um episódio só para falar de populações indígenas, porque realmente quando as crianças internam, elas internam vários aspectos a serem ajustados, né? Pensando na saúde infantil. E um outro ponto que me veio na cabeça agora, e eu estou tentando lembrar na sua tese, qual foi a prevalência de anemia. Eu acho que foi em torno de 60% ou 70%, não foi? Foi acima de 60% de anemia carencial mesmo. Assustador. Quando a gente trabalhou no banco, foi um número, uma prevalência muito grande, né? Porque a coisa está vindo já de casa, isso tem repercussões, o como lidar também com essa prevalência tão alta de anemia dentro do ambiente hospitalar ali. Né? Por exemplo, se a gente for pegar um caso dessa indígena, mesmo a parte de carnes, né, de fonte de ferro mesmo, ela também estava com anemia, né? Ela ingere muito pouco. Sim. Né, muito pouco. Outras fontes também, né, fontes de ferro, fontes vegetais, né, vegetais verdes escuros, essa variedade de alimentos, né, acabam que não acontece. Sim. Até daí volta na aceitação alimentar, né, para conseguir fazer, né, exatamente, ela se alimentar de acordo com o que a gente tem, né, foge um pouco dos hábitos dela, então é um desafio mesmo. Mas a mega de uma prevalência. Eu lembrei agora, falei, gente, eu lembro que a gente estava pensando até fazer um recorte de análise só dessas crianças que internaram com anemia, para ver o que acontece ali com ela, ajustando alguns fatores, para ver realmente, né, desfechos ali associados. Desnutrição também teve uma porcentagem até que... Chamou a atenção o quanto que teve de sobrepeso e obesidade, né? Quase que se igualando à desnutrição. Mas, assim, o impacto é maior da desnutrição. Então, quando a gente, por exemplo, dicotomiza, né, normal com desnutrido ou normal com sobrepeso, o prejuízo do desnutrido ainda aparece bastante, né? E a gente vê muita desnutrição, particularmente associada àquela criança que já tem uma doença de base, né, já tem uma condição crônica complexa. E realmente faz um impacto bem significativo. E até, assim, é importante citar esse exemplo de criança hospitalizada com desnutrição, porque talvez seja uma outra situação que é muito importante as áreas da saúde junto com a nutrição estarem bem coordenadas, porque a gente sabe que tem que ter paciência também agora para nutrir ela, né? Classicamente a gente aprende as 3 fases, né? Primeira fase, corrige distúrbios hidroeletrolíticos, né, para evitar que a criança vá a óbito, por exemplo. Aí tem uma segunda fase que a gente até pode oferecer uma quantidade a mais de calorias, mas sempre com muito cuidado, para não ter a tal da síndrome de alimentação, né, ou de sobrecarga alimentar, né? Para depois entrar numa terceira fase que daí pode ser a longo prazo, né? Então é uma situação que, apesar de a gente não ter com frequência, não que a gente queira que interne crianças desnutridas, mas elas vêm para nos mostrar o quanto que é importante não deixar de estudar essas particularidades, porque a nossa população brasileira ainda está sujeita a essa diversidade, né? Assim, a realimentação é uma coisa que assusta bastante mesmo, né? E muitas vezes a gente, querendo já recuperar esse seu estado nutricional, acaba muitas vezes piorando, né, a condição clínica dela de querer dar caloria, de querer dar proteína. Tem que ter paciência, né? Porque às vezes a equipe, uma ânsia de recuperar logo, acaba ocasionando essa síndrome da realimentação. E fala-se até 4 a 8 semanas na segunda fase, né, para depois aí realmente chegar nas metas maiores, né?
E até assim, me veio uma pergunta agora, uma pergunta que até tem um interesse pessoal, sabe? Fugindo um pouco daqui, né? A gente falou sobre as várias opções que o hospital tem, né? Dieta integral, né? Seja hidrolisada, polimérica, as fórmulas infantis que são elementares, hidrolisadas, mas e eventualmente se interna uma criança que seja vegana, por exemplo? O que o hospital pode oferecer para essa família? Olha, daí a gente tem uma fórmula infantil à base de soja, que eu não comentei, né, mas tem saído bem pouco. Mas a gente tem a fórmula infantil à base de soja. Suplementos é mais difícil. Esqueci de falar de suplementos. A gente tem os suplementos também. Bastante opção, né? O suplemento para via oral, né? Quando a criança ainda está aceitando ainda até 75%, deixa eu já corrigir essa parte, até 75% da dieta via oral, a gente tem a suplementação também. Que antes de precisar passar um catéter enteral. O que eu percebo é que é bem difícil mesmo. Adaptar, né? A gente tem a fórmula infantil à base de soja, a gente tem as fórmulas infantis de arroz, né? Arroz. A gente também tinha algumas latas, mas assim, sai também muito pouco, mas são opções até para alergia à proteína do leite de vaca. Da dieta integral, eu lembro, né, que tinha uma dieta à base de proteína de ervilha, proteína de soja, né, de sistema fechado. Mas, assim, a gente não tem, eu não a vi mais, né, não vi mais no mercado. Mas a gente tem, sim, sistema, que a gente chama de sistema aberto, né, que a gente tem que envasar no frasco, que não é no pack, né, no estéreo ali. A gente tem dieta à base de soja. Porque até no sistema tem a possibilidade, né, de dieta isenta de origem animal, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa base de soja, que é o sistema aberto, como a gente trabalha muito com o sistema fechado, então a gente não tem, assim, constantemente também. Não é sempre que a gente tem. Se for preciso, aí é o mesmo caso de comprar, né? De comprar. Vamos supor, se, né, algum paciente vegano, né, internar, a gente daí tem que correr atrás também. E se for um adulto? O adulto também. Consegue elaborar uma dieta vegana, né? Sim, na parte da via oral aí é mais tranquilo, fácil, né? Mais fácil. Mas... Curiosidades pessoais, sabe? Não, mas... É uma coisa que... Porque o número de pessoas veganas, pelo que aumentou muito. Aumentou bastante. Então, a gente tem que se adaptar, né? Então, às vezes, realmente interna, assim, um adulto vegano... A intolerância ao glúten, né? Doença celíaca também é uma coisa que a gente não tem sempre, né? Principalmente assim nos cafés e ceias, que é pão, né? Bolacha, a gente também tem que correr pede para a cozinheira fazer alguma coisa sem glúten, né? Uma bolachinha de maisena, um bolo sem farinha, tudo a gente consegue, a gente consegue se adaptar, assim, sempre dá. A questão eu penso no dia a dia, que às vezes interna realmente crianças, né, que têm a dieta estrita, né? A gente fala, mas às vezes come errado, não sabe o que comer. E esse é um ponto importante da educação, de saber o que comer, né? Então, não ter a variedade, porque a população, no geral, a gente ainda é muito limitado nas opções. Não é aquela coisa colorida de conseguir variedade. Criança já naturalmente é seletiva, né? Então, a importância da família também que leve essa opção para a criança, que ela tenha conhecimento do que está oferecendo, né? Não é uma coisa sem acompanhamento. Acho que sempre é um ponto importante. E essa variedade mesmo, né, do paciente vegano, né? Porque a gente, eu conheço veganos que daí comem muito industrializado. Né? Exato, batata frita é o amor mundial, aí, inclusive para os veganos. Acaba, né? Exato. Tem uma parte positiva, mas acaba tendo a parte negativa também de comer muito industrializado, né? Exato. Uma criança mesmo que eu atendi era salgadinho, tipo x de pacotinho. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Mas dá para ir pro bem e pro mal em qualquer opção, né? É verdade. A gente consegue. Então, mas a gente, com certeza, se tiver necessidade, a gente vai dar um jeito, sim. Você citou assim, a questão do suplemento, né, Lígia? Eu me lembro que o professor Alfredo ele sempre falava assim, que ele gostava que a gente prescrevesse esse suplemento, né? Porque afinal a especialidade dele era gastro, né? Mas ele falava assim, desde que não seja para engordar a pia. Porque frequentemente ele observava as mães jogando o suplemento na pia, porque a criança não aceitava, né? E é um tipo de produto também que tem o seu alto custo, né? E do ponto de vista nutricional, então, quais seriam as principais indicações da gente usar o suplemento? O suplemento, a gente faz essa avaliação da aceitação alimentar,
Então, quando a gente vê que pelo menos ali em 3 dias a criança não está atingindo a meta de 75% aí das necessidades dela, a gente vai prescrever o complemento, né? Complemento, suplemento. E verificar essa aceitação. Isso que o senhor falou é bem importante, porque não adianta só estar na prescrição. Né? Quantas coisas que a gente está na prescrição, mas que efetivamente não está sendo cumprida, né? O paciente não está aceitando. Então, é bonito estar na prescrição, mas realmente o paciente tem que estar aceitando. Então, eu faço bastante esse trabalho com as mães, só suplemento, explico. Às vezes, eu até falo o valor. Uhum. Já fiz isso também algumas vezes. Falo, sabe quanto custa essa garrafinha? Sim. Porque tem que ter adesão, né? Tem que ter adesão e isso, os pais estarem junto, né, com a equipe é muito importante, os pais entenderem a necessidade, os pais entenderem sobre isso que a gente está falando, né, da importância do filho estar bem nutrido, né, estar se alimentando bem, que faz parte do tratamento. Uhum. Então, essa parte eu converso bastante com os pais, né, com a mãe ou com o pai, né, com o cuidador ali, para ser efetivo. Às vezes, o complemento, eu posso prescrever o complemento, mas às vezes também um próprio módulo de proteína, quando eu só quero aumentar a proteína. Uhum. Então, eles falam, aquele pozinho branco, que é um pozinho que tem que diluir, a gente dilui, né, do ladinho lá do leite. E ele tem que ofertar, né? A equipe de enfermagem ajuda muito também, quando, né, a mãe ou o pai não está ofertando, a equipe de enfermagem oferta, verifica se tá dando, né? Se, né, a mãe tá ofertando, porque o suplemento ajuda bastante de passar a sonda, né, o catéter. Então, assim, genial, né? se tiver adesão e o paciente, né, manter essa aceitação de pelo menos 75%, complementando com o suplemento, ajuda bastante e vai evitar, né, de ele ter que partir para nutrição integral via catéter, né? Então, eu acho que é um aliado bom. Eu gosto bastante do suplemento. O nosso suplemento para pediatria é 1,5 calorias por ml. Então, é mais calórico, ele tem fibra. Uhum. Ele ajuda bastante, sim. Para o adulto, a gente tem até 2 calorias por ml. Então, é bastante. Quando ele toma tudo, né, 200 ml, a gente pensa, nossa, 400 calorias já foram, né? E a criança também, né? 300 calorias aí. E mais a parte de proteína também. Os outros nutrientes, né? Ele é completo. Então, ajuda bastante. A gente gosta bastante do suplemento. Eu ouvindo você falar da importância de verificar, fico imaginando você sozinha, né, dando conta dessa parte de verificação da materno-infantil ali, né? Como que é? UTI, pediatria e PSP. E o PSP. E é muita criança, né? Muitas querências, não quero, não gosto, não posso, não vou, né? Como que você consegue articular tantas demandas no seu processo de trabalho? Porque se você for... Eu imagino, né? Se você parar de leito em leito, você vai ficar das 8 a meio-dia fazendo isso. E como que você consegue gerenciar esse processo de trabalho, essa complexidade? É por prioridade? Como que você faz? A gente tem a triagem nutricional. Tem uma triagem nutricional que chama Strong Kids, que é um instrumento que foi elaborado por pesquisadores holandeses, eles publicaram. E foi validado, adaptado para a população brasileira. Então, leve em consideração, é o risco nutricional, para identificar o risco nutricional. Então, leve em consideração a doença de base, então essas doenças que têm, né, um maior estresse, né, uma demanda metabólica maior. Leve em conta o diagnóstico, então você vai pontuar 2 pontos, por exemplo. Uhum. Depois, leve em consideração o exame físico, se essa criança, né, tá tendo perda de tecido adiposo, perda de massa muscular, é subjetivo o exame ali, né, que você vai fazer o exame físico na criança. Leve em conta a aceitação, que a gente estava comentando, se tá aceitando bem ou não. Isso já contando até, porque se ela acabou de internar, o ideal é ser feito logo da internação ou nas primeiras 48 horas. Que às vezes eu não consigo, né, fazer por causa da quantidade, né? Mas quando a gente, na medida do possível, pelo menos até 48 horas. Então, se ela está aceitando, se permaneceu em jejum, se está tendo náusea, alguma coisa que interfira ali na aceitação alimentar, daí vai ser mais um ponto. E a última questão é se teve perda ou não ganho de peso. Uhum. Então, pontuando tudo, o máximo é 5, né? Entre 4 e 5 é uma criança que tem um risco nutricional alto, né? De nutrição. Até 2 é um risco baixo, né? E de 3 ali é um risco médio. Uhum.
Não, na verdade, de 2 a 3 é o risco médio, desculpa. Entendi. De 0 a 1 é o risco baixo, 2 a 3 é o risco médio e 4 a 5 é o risco alto. Aí eu vou guiando, né, com as que tem mais risco, então passar todo dia, né, passa mais vezes ao dia, se for o caso, que nem vamos supor, preciso ver como que ela está aceitando, né, a dieta. Então, dá um tempinho depois que passou o almoço, vou lá, olho também, que essa parte de verificar não só os complementos nutricionais, mas também a própria dieta via oral. Então, tem alguns instrumentos também de avaliação da aceitação alimentar, da ingestão alimentar. Então, volta naquilo, né? Não adianta estar prescrito, mas que não está, né, sendo. Então, aí tem a gente avalia. Nutrição integral é mais fácil, que se o que foi prescrito realmente foi infundido. Mas na dieta via oral a gente faz essa visualização, ou às vezes eu peço para a mãe ir anotando tudo que a criança comeu e em alguns eu consigo fazer os cálculos. Não são também todos, porque é muita gente, né? Muita criança, muitos pacientes. Eu vou me guiando pelo diagnóstico, pelo, né, o risco nutricional, eu faço dessa forma. E sabe que ouvindo você falar, me veio em memória algumas crianças que quando internavam, o momento favorito delas era comer. Porque não tinha que comer em casa. E aí a criança e a mãe, a única refeição que ela tinha decente ali era quando ela estava internada no hospital. E eu lembro de situações de crianças não querendo ir embora de alta porque ia perder essa comida, né? Essa comida garantida, né? O quanto que essa questão da alimentação, ela tem várias... É multidimensional, é muito complexo, porque envolve muita coisa. E até essa questão social, né? Que muitas vezes é a única alimentação que aquela criança tem. E a criança devora, e quer mais, e quer do acompanhante mais, porque tem crianças assim também. E até acontece até hoje. Até hoje, né? Esses pedidos especiais mesmo que a gente faz para melhorar a aceitação. Sim. Não vou mais comer aquela comida gostosa da tia. Eu falo nas cozinhas, a criança não tá nem querendo ir embora por causa da sua comida, né? Então, mas acontece, sim, bastante ainda. De cortar o coração, né? De cortar o coração mesmo. Aquela criança que às vezes come a dela e até do acompanhante, né? De tanta fome que ela sente, ela precisava... Por falta de comida mesmo. Isso acontece. Uma curiosidade que me veio agora, antes da gente fazer as considerações finais, é assim, nós fazemos o segmento de crianças que nascem com atresia de esôfago. E uma parte dessas crianças, mesmo depois de corrigido, com bons resultados anatômicos, apresenta dificuldade para ganhar peso. Quando ela tem acima de 6 meses, é mais fácil, porque daí com a introdução alimentar a gente tem mais opções para aumentar a caloria, por exemplo. Agora, na criança que só mama, né, teoricamente a gente tem que oferecer a fórmula infantil anti-refluxo, que é basicamente, em termos de calorias e proteínas, é igual às outras fórmulas ali de partida, né? E recentemente eu vi que existe a possibilidade para essas crianças de usar, por exemplo, o Infatrine, que é a dieta enteral para lactentes, né, que é uma quantidade de caloria maior, mas daí com a adição de um espessante, que é um espessante que fica praticamente igual à fórmula anti-refluxo, porque ele tem até goma entre os seus constituintes, para formar aquela espécie de gel assim que chega no estômago. No hospital a gente conta com esses espessantes de dieta? A gente tem também os espessantes, esqueci de falar do espessante. Mas muita coisa, né? É até bom para saber, porque a gente tem. Eventualmente precisa. A gente né? também tem, sim, doutor, quando precisar, a gente tem o espessante. Quando, até uma coisa que a gente estava falando, né, do valor quando a família vai para casa, né? A gente até usa espessante também, tipo um amido de milho ali, tem até uma receitinha de quanto de amido de milho para quanto de leite. Então, assim, o espessante, às vezes, a família não consegue. Mas, quando não consegue, a gente tem até um manual de disfagia, tanto com algumas receitinhas, eu passo isso também para a família. Mas no hospital, a gente também conta com espessante, sim. Industrializado mesmo. Industrializado mesmo, isso. A gente tem. Mas está ótimo, Lígia. Eu acho que assim foi uma conversa bastante esclarecedora para nós, em primeiro lugar, mas eu acredito que para quem também está ouvindo ou acompanhando. E ressaltando mais uma vez que se a gente vai lidar com pacientes graves, com condições complexas, né? Seja recém-nascido, lactente, criança maior, adulto,
não dá para tratar bem esse paciente se a gente não nutrir bem esse paciente, né? Infelizmente, às vezes a gente tem só a nutrição parenteral como um recurso, mas essa é a exceção. Na maior parte das vezes é possível sim fazer uma combinação, né, de parenteral, enteral, via oral, seja qual for a conformação ali, mas que a gente só consegue cuidar bem do paciente grave se a gente nutrir bem esse paciente. Reconhecer nele as necessidades que ele tem de nutrição, entender que o jejum muitas vezes ele é desnecessário e deve ser combatido. E aí eu acho que a importância do profissional nutricionista no ambiente hospitalar, ela tem que ser lembrada, tem que ser destacada e merece esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, né? Então fica o meu agradecimento, né, por essas respostas esclarecedoras, inclusive com algumas curiosidades pessoais. E até acredito que seja um primeiro encontro de outros que certamente vão aparecer, porque o assunto ele é inesgotável, né? Aqui é um ponto de partida, mas certamente a gente vai poder discutir mais de aspectos nutricionais no paciente grave. Então, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, agradeço esse bate-papo, foi muito bom. Né? A gente também, nessa conversa a gente também aprende, né? É tão gostoso a gente conversar sobre um tema que a gente gosta. Parabenizo vocês aí pelo Pedcast, né? Pelas informações que vocês estão passando, né? Eu já vi, né? Que as pessoas colocaram que é o Brasil inteiro aí tendo acesso, é uma coisa muito boa, né? Porque a gente precisa, quando eu entrei na pediatria, né? Que eu estava falando, a gente estava conversando um pouquinho antes. Como assim, na parte de nutrição, a gente tem tanta coisa para adulto. Pois é. E aí, na parte pediátrica, eu assim, né, pesquisando um monte, pesquisa, e vai discutir caso, né? E não é, né, não tem uma vasta, né, como a gente fala, não é tão fácil achar, assim, tanta informação em pediatria, né? Agora tá, né? Claro que tá melhorando, agora também já tem os meios, né? Essa pós que eu tô fazendo, então ajudou bastante, mas eu falo até para minha chefe, né? Que eu trabalhava com adulto antes. Eu falei, agora eu sou nutricionista pediátrica. Exatamente. Porque quando foi um desafio para mim. Eu falei, nossa, mas eu só atendi adulto. Ela, não, mas eu sei que você é o perfil para pediatria. Eu falei, sério, tá bom. E é uma área apaixonante, né? E eu falei para ela, olha, eu encarei o desafio, adorei, amo pediatria agora. E deixa aqui agora. Agora eu sou nutricionista pediátrica. Então, daí ela deu risada. Eu falei, não, eu sei. Tá bom. Então, é uma área, assim, que eu gosto bastante. Então, sempre, né, essas informações, né, vocês falarem sobre esses temas. Então, é uma coisa que ajuda muitos profissionais que cuidam de pediatria. Então, parabéns também. Obrigada. E é um ponto de partida, realmente, porque a gente tem seguidores, inclusive alunos, né, da nossa comunidade, que trabalham em áreas norte, nordeste, que a desnutrição vem muito forte, crianças gravíssimas. Eu acho que até já é um ponto, assim, para a gente marcar em breve um episódio para falar só do manejo da criança desnutrida, né, grave. Seria bem interessante, né? Para ajudar mais essas pessoas que estão mais longe de nós e um pouco longe da nossa realidade aqui do dia a dia. E eu aprendi um monte, eu sou muito fã do multiprofissionalismo, Arnilda, a gente gosta de verdade, porque ninguém sabe tudo, é impossível saber tudo, né? Para isso existem as profissões e a gente, quando se ajuda, a gente é muito melhor. E quem ganha são as crianças, são os pacientes. Eu aprendi hoje que tem uma opção de tentar não passar sonda. Eu falei a próxima vez que alguém falar, vamos passar o catéter, será que não dá para suplementar um pouquinho ele antes? É uma coisa que eu não tinha me ligado nisso. Então, são coisas que nos agregam, sabe? E como a rotina do hospital é uma rotina muito corrida, são pouquíssimos os momentos que a gente consegue chegar, sentar e falar assim, olha, a minha realidade é essa, a sua é essa, como a gente pode, em conjunto, favorecer a melhora desse paciente, né? E esses momentos ajudam a refletir, falar, gente, tem muita coisa para estudar ainda, para aprender, para a gente se ajudar. E é muito gostoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem que estudar, né? Eu falava isso quando eu dava aula, falava isso para meus alunos. Professor, é muita coisa para estudar. Eu falei, é só o começo. Você vai ver quando você se formar também. Você vai ver que você vai estudar mais ainda. É só o começo.
Mas foi muito agradável. Como a gente comentou no começo, é um bate-papo. A gente vai, né, tirando curiosidades e aprendendo. Gente, merece uma curtida, não merece esse episódio? Tem que curtir nosso episódio, assistir até o final. Encaminha, né? Para nós, métrica é importante. Vocês querem que a gente continue? Ajuda a gente, senão fica difícil. Tá, então curte o episódio, avalia no Spotify. E é só o primeiro encontro. Sugiram novos temas. Que a Lígia volta, que vai ser o maior prazer te receber aqui de novo, tá? Muito obrigada, viu?